E imagine por um momento que você está diante do maior tesouro sagrado de todos os tempos. Pense no poder que emanava deste objeto, capaz de derrubar muralhas e destruir exércitos inteiros. O que você sentiria ao estar na presença do próprio trono de Deus na terra? Hoje, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Profetizo sobre sua vida neste momento. Vitórias estão chegando, portas se abrirão e o Senhor mostrará caminhos que você jamais imaginou. Eu sou João Lima e seja bem-vindo ao canal Entre o Céu e a Terra, onde revelamos os mistérios mais profundos da Palavra de Deus. Se você está em busca de conhecimento bíblico que transformará sua compreensão da história sagrada, você veio ao lugar certo. Hoje vamos falar sobre um dos maiores mistérios bíblicos, a verdadeira história da Arca da Aliança. Antes de prosseguirmos, se você está gostando deste conteúdo, inscreva-se no canal Entre o Céu e a Terra, deixe seu like e compartilhe. Com aqueles que precisam conhecer estas verdades, prometo que o que revelarei hoje mudará completamente sua forma de entender este objeto sagrado mencionado nas Escrituras. A Arca da Aliança, meus irmãos, não era um simples objeto. Quando Deus ordenou a Moisés sua construção no Monte Sinai, estava estabelecendo sua presença física entre o povo de Israel. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 10 a 22, encontramos as instruções exatas de como a arca deveria ser construída. Uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora, com 2 querubins de ouro maciço sobre a tampa, conhecida como propiciatório. O que muitos não compreendem é o verdadeiro poder e significado deste objeto sagrado. Segundo o renomado arqueólogo bíblico Dr. Jonathan Mazar, a arca representava o próprio trono de Deus no meio do seu povo. Era ali, entre os querubins, que a glória divina, a Shequina, se manifestava. Mas o que havia dentro da arca? O livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 4, nos revela as tábuas da lei com os 10 mandamentos, o bastão de Arão que floresceu milagrosamente e um vaso contendo o maná, o alimento sagrado que alimentou Israel no deserto. Cada item representava um aspecto do caráter de Deus e seu relacionamento com seu povo. O poder da arca era incontestável. Quando os israelitas atravessaram o rio Jordão, as águas se abriram diante da arca. Quando marcharam ao redor de Jericó, suas muralhas caíram por terra. Em 1 Samuel capítulo 5, vemos como o deus filisteu Dagom caiu prostrado diante da arca, e pragas atingiram os filisteus quando tentaram mantê-la em seu território. O que muitos estudiosos modernos não conseguem explicar é como um objeto daquele tempo poderia conter tal poder. E aqui começamos a desvendar um dos maiores mistérios da história sagrada. Você já se perguntou para onde foi a Arca da Aliança? Este é um dos maiores mistérios da história bíblica que continua a intrigar arqueólogos, teólogos e estudiosos até hoje. O último registro bíblico claro da Arca está no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, quando Salomão a colocou no Santo dos Santos, no templo que construiu para Deus em Jerusalém. Mas o que aconteceu depois? Em 2 Reis, capítulo 25, encontramos o relato da invasão babilônica sob Nabucodonosor, que destruiu completamente o Templo de Salomão em 586 a.C. Curiosamente, quando o texto lista os tesouros levados pelos babilônios, a arca não é mencionada. Para onde ela foi? Desapareceu sem deixar vestígios. O profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 16 de seu livro, traz uma profecia intrigante quando diz: nos dias em que vocês se multiplicarem e forem frutíferos na terra, ninguém mais falará sobre a Arca da Aliança do Senhor. Ninguém se lembrará dela, nem sentirá a sua falta, nem se fará outra. Esta passagem sugere que a arca poderia deixar de existir ou de ser relevante quando o próprio Deus estivesse presente entre seu povo.
Existem diversas teorias sobre o destino da arca. O historiador judeu Flávio Josefo sugere que ela não estava mais no templo quando os babilônios chegaram. Segundo o renomado arqueólogo Dr. Randall Price, há evidências de que o rei Josias, prevendo a destruição de Jerusalém, ordenou que a arca fosse escondida em câmaras secretas sob o monte do templo. Outros apontam para um relato fascinante em 2 Macabeus, um texto apócrifo que muitos estudiosos consideram historicamente valioso. Ali encontramos que o profeta Jeremias, guiado por uma revelação divina, levou a arca para o Monte Nebo, onde Moisés contemplou a terra prometida antes de morrer e a escondeu em uma caverna, selando a entrada. Uma das teorias mais intrigantes vem da tradição etíope. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma possuir a verdadeira arca em um santuário especial na cidade de Axum. Segundo suas tradições, a arca foi levada da antiga Israel para a Etiópia pelo filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, Menelik-Priamon. O guardião desta arca, chamado de Guardião da Arca, é o único que pode vê-la, e sua identidade é mantida em segredo. O Dr. Tudor Parfitt, conhecido como o Indiana Jones britânico, passou décadas investigando esta afirmação. Embora não tenha conseguido ver o objeto guardado em Axum, descobriu tradições semelhantes entre os Lemba, uma tribo no sul da África que pratica rituais judaicos e possui marcadores genéticos do sacerdócio israelita. Mas o que você acha que aconteceu com a arca? Se você está acompanhando até aqui, deixe nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. A busca pela Arca da Aliança tem motivado exploradores e arqueólogos durante séculos. Em 1911, o explorador finlandês Walter Juvelius liderou uma expedição secreta para escavar sob o Monte do Templo em Jerusalém, convencido de que a arca estava enterrada nas passagens subterrâneas. Embora tenha encontrado túneis antigos, foi forçado a parar pelos otomanos que governavam a região. Mas talvez o mais fascinante seja o relato do arqueólogo Ron Wyatt, que em 1982 alegou ter descoberto a arca em uma caverna sob o local da crucificação de Jesus. Segundo Wyatt, a arca teria sido escondida ali 6 séculos antes de Cristo, e o sangue de Jesus, ao escorrer pelas fendas da rocha durante a crucificação, teria caído simbolicamente sobre o propiciatório. Uma teoria que conectaria de forma extraordinária o Antigo e o Novo Testamento. O Dr. James Charlesworth, respeitado estudioso dos manuscritos do Mar Morto, sugere que a comunidade de Qumran pode ter escondido a arca nas cavernas próximas ao Mar Morto. Interessantemente, o famoso rolo de cobre, encontrado em 1952, lista 64 locais onde tesouros do templo teriam sido escondidos antes da invasão romana. Poucos sabem, mas em 1992, rabinos e arqueólogos israelenses descobriram uma passagem secreta sob a área do Monte do Templo, conhecida como Túnel de Warren. Durante escavações limitadas, encontraram um pequeno compartimento selado que nunca foi aberto publicamente. O governo israelense mantém sigilo sobre esta descoberta até hoje. Pense comigo, por que tanto mistério ainda cerca este objeto? Por que Deus permitiria que um objeto tão sagrado desaparecesse? A resposta pode estar na própria transformação da aliança de Deus com a humanidade. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12, lemos: Mas Cristo, quando já havia chegado, o sumo sacerdote dos bens vindouros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O teólogo N.T. Wright argumenta que a arca desapareceu porque seu propósito havia sido cumprido. Ela era um tipo, uma sombra do que estava por vir.
Em Jesus Cristo, temos não apenas um símbolo da presença de Deus, mas a própria presença divina encarnada. No entanto, isso não diminui o valor histórico e arqueológico da arca. Se encontrada hoje, seria a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. Segundo o arqueólogo Dr. Shimon Gibson, o impacto seria incalculável para as relações entre judeus, cristãos e até muçulmanos. Em 2008, o Dr. Tudor Parfitt publicou um estudo sugerindo que a arca pode ter sido um objeto em constante transformação. Quando um recipiente sagrado era danificado, outro era construído para substituí-lo, mantendo a santidade e o propósito originais. Esta teoria explicaria por que tantas culturas diferentes afirmam possuir a verdadeira arca. Mas há quem acredite que a arca nunca foi perdida, apenas oculta por Deus até o tempo determinado. No livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, João teve uma visão. Abriu-se o santuário de Deus no céu, e no santuário foi vista a arca da sua aliança. Esta visão de João em Apocalipse nos leva a uma questão profunda. Seria a Arca da Aliança não apenas um artefato histórico, mas um símbolo da aliança eterna de Deus com seu povo? Pense nas implicações disso para a nossa fé hoje. A influência da Arca da Aliança transcende os textos sagrados e alcança nossa cultura moderna. Em 1981, o filme Os Caçadores da Arca Perdida popularizou a busca pela arca, apresentando-a como um objeto de poder sobrenatural. Embora Hollywood tenha adicionado elementos fictícios, o filme capturou algo real: o fascínio duradouro que este artefato exerce sobre a humanidade. Mas o verdadeiro poder da arca não estava no objeto em si. Como explica o teólogo Dr. Michael Heiser, a arca era o trono terrestre de Deus, um ponto de conexão entre o céu e a terra. Quando os israelitas reverenciavam a arca, estavam reconhecendo a soberania divina sobre suas vidas. No Salmo 132, versículo 8, lemos: Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de repouso, tu e a arca do teu poder. Este versículo revela a compreensão de que o poder não estava na caixa de madeira revestida de ouro, mas na presença do próprio Deus que escolheu habitar ali. Amados irmãos, a verdadeira lição da Arca da Aliança para nós hoje é que Deus deseja habitar entre seu povo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo nos revela uma verdade revolucionária. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Através do sacrifício de Jesus na cruz, o véu do templo se rasgou e não precisamos mais de um objeto físico para mediar nossa comunicação com Deus. Cada crente tornou-se um tabernáculo vivo, onde a glória de Deus pode habitar. Se a arca for descoberta um dia, será uma confirmação poderosa da precisão histórica da Bíblia. Mas mesmo sem esta descoberta, temos algo muito mais valioso: a nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus Cristo. Queridos irmãos que me acompanharam até aqui, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador pessoal, convido você agora mesmo a abrir seu coração para Ele. Jesus é a manifestação perfeita da presença de Deus entre nós, como lemos em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Procure uma igreja próxima de sua casa para congregar e crescer na fé. E não se esqueça de se inscrever no canal Entre o Céu e a Terra, ativar o sininho para notificações, deixar seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que precisam conhecer estas verdades. Para aprofundar ainda mais neste tema, recomendo assistir aos nossos vídeos Daniel, Mistérios e Profecias que Mudaram a História Bíblica, e o anjo que destruiu 185 mil soldados em uma única noite, onde continuamos a desvendar os grandes mistérios da Palavra de Deus.
Muito obrigado por sua atenção. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe ricamente sua vida, sua família e seus caminhos. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.